A paz do Senhor, povo de Deus, trago aqui uma breve meditação para nossas vidas, que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. E eles imporão suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós estamos falando do Evangelho. O Evangelho de Cristo, o Evangelho que liberta, o Evangelho que está descrito nos primeiros livros do Novo Testamento, ao qual fala sobre a vida de Jesus, o testamento da vida, dos sinais, dos milagres e da ressurreição de Jesus. O Evangelho vivo, santo, não o Evangelho comprado, não o Evangelho fajudo que estão pregando por aí, não. Estou falando do Evangelho de Jesus. Eu não estou falando de doutrinas locais, não, estou falando de Evangelho de Cristo, doutrina da salvação. Nunca confunda doutrinas do Evangelho com doutrinas de igrejas, pois doutrina significa ensinamentos. Então, um dos últimos ensinamentos de Cristo é: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, não importa se é branco, se é preto, se é grande, se é pequeno, não importa. O importante é nós levarmos o Evangelho de Cristo. Nada de ficar perdendo tempo com conversa fiada, falando mentira, fazendo acusações. Não. Pregue o Evangelho. Lance a semente do Evangelho e Deus fará que ela brote. Não somos nós que temos essa capacidade de fazer a semente de crescer, mas o Evangelho é uma semente que alastra, que se espalha pelo mundo todo. Mas cabe sim a nós plantar a semente do Evangelho, mas o Evangelho puro, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, não o Evangelho que estão pregando por aí, o Evangelho da prosperidade a todo custo, não, o Evangelho da renúncia, da salvação, da graça que só se encontra em Cristo Jesus. Lembre-se disso. O Evangelho de Jesus é puro, santo. Ah, mas o que estão fazendo por aí? Muitas besteiras. Mas o que Jesus ensinou é o caminho da salvação. Esse é o Evangelho verdadeiro. Que Deus abençoe sua vida. Lembre-se, perto do Pai é bem melhor. Amém.